Atenção, o professor pede para que nós tentemos fazer um ritmo e a batida no horário certo, no tempo certo. Ninguém consegue, é só palhaçada o tempo todo. A gente está tentando, de qualquer forma, fazer a música rolar na hora certa, na hora da batida certa, não tá rolando. E eu tô querendo terminar isso aqui, mas essa narração tá até